Aleluia! Atos 16, vamos voltando no versículo 16 também. Vamos lendo novamente. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esta moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus que estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão então ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Glória a Deus. Olha só, essa palavra aqui que a gente viu aqui, nós vemos primeiramente uma informação de que numa das pregações que Paulo e Silas faziam, havia uma mulher, né, que seguiam a eles, que falavam que ela tinha praticamente um espírito de adivinhação. Ela predizia o futuro. E bom, a gente sabe que todas as coisas que falam, né, sobre o futuro, adivinhações, nada dessas coisas prediz, né, a palavra de Deus. Porque a única coisa que a gente sabe do nosso futuro, a única pessoa que sabe do nosso futuro é o próprio Deus. Né? E tudo que é de resto é espírito de enganação. Então, a gente percebe aqui que o mal, ele se perturba com a palavra e também com as obras de Deus. Porque ela sempre ficava se perturbando, né? O espírito maligno que estava ali na vida dela se perturbava com as palavras de salvação que Paulo fazia juntamente com Silas. E depois daquelas palavras, Paulo vendo aquilo, né, usou a autoridade do nome do Senhor Jesus, e ela, né, o espírito maligno que estava na vida dela, saiu. Né? Aí a gente vê que depois daquilo tudo, né, Paulo e Silas foram pegos ali pelos soldados, foram açoitados, né, e depois foram até colocados na prisão. Mas aí, né, como a palavra diz aqui nos últimos versículos, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Toda a prisão que estava ali foi simplesmente quebrada, todas as algemas, né, podemos dizer assim. E assim a gente vê que o poder de Deus, ele faz assim até hoje em dia na nossa vida. Verdade. A prisão que muitos têm estado em sua vida é algo espiritual. É uma prisão, talvez, né, em problemas na família, são problemas que todos nós temos. E essa tem sido a prisão que tem estado agarrando a todos nessa vida. Mas assim, muitos tentam buscar a solução de várias coisas, em várias coisas, né, nesse mundo, né, e esquecem daquele que realmente vai ajudar elas, que é o próprio Deus. E o Espírito Santo, ele usa a sua palavra, né, para falar sobre isso. E a gente que estamos na presença de Deus, temos andado na presença de Deus, temos que sempre confiar toda a nossa vida nas mãos dele. Glória a Deus. Toda a nossa vida é passageira. Diz na Bíblia que a nossa vida é como se fosse um vapor, né? Ela passa, ela desaparece, porque a nossa vida é realmente algo passageiro. Tem um tempo determinado. Porque o que realmente importa é a nossa eternidade. Então a nossa vida tem que ser confiada totalmente em Deus. Aleluia! Todos os nossos problemas, toda a nossa vida.
Porque Deus, Ele é aquele que vai estar sempre nos guardando, que vai estar sempre ali nos direcionando, nos guiando. E dessa forma, como a gente tem visto que tantas pessoas nesse mundo, né, a gente vê que muitas pessoas têm abrido os olhos, né? Muitas pessoas que antes eram deste mundo, né, praticavam o pecado, faziam totalmente contrário à vontade de Deus. Hoje muitos, né, através do próprio Espírito Santo, estão tendo a mente iluminada pelo próprio Deus, pela palavra dele. E a gente vê que, como diz a Bíblia, esses dias, os nossos dias atuais, existe um Deus que governa esse mundo. E não é Deus criador, mas é um Deus que a Bíblia até descreve com D minúsculo, porque não é o nosso criador, mas é o diabo, o mal. O mal está nesse mundo e tem colocado várias armadilhas, várias coisas para destruir a nossa vida. O maior inimigo do mal é o ser humano, porque o mal ele odeia a criação de Deus. A verdade é que o mal ele odeia a criação de Deus, porque o mal já viu que certo dia, né, como o diabo estava certa vez quando ele era um anjo do próprio Deus, estava no céu, quando se rebelou, convenceu a terça parte dos anjos contra Deus, foram expulsos daquele lugar. E por isso que tudo aquilo que vem de Deus, o mal abomina. E a gente viu isso, né, quando aquele espírito que estava ali na vida daquela mulher, como diz aqui na palavra, estava ali perturbando, né, Paulo estava ali perturbando ali, falando várias coisas ali, falando coisas para atrapalhar, porque o mal faz isso. E o mal tem atrapalhado a mente de muitas pessoas dentro da igreja em si.